mais uma vez com mais um entrevistado. Estamos aqui com o Maurício Noriega, ele é apresentador do Arena Sport TV. E a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele. Noriega, como foi o início da sua carreira? Foi muito difícil? Difícil eu acho que é para todo mundo, né? Sem querer desanimar o pessoal que está chegando agora, mas é um mercado muito pequeno, um mercado competitivo, e desde muito cedo eu estava na faculdade ainda, eu já comecei a trabalhar numa assessoria de imprensa da Federação Paulista de Basquete. Aí depois de um ano e meio, tive uma chance para trabalhar num jornal chamado Folha da Tarde, que é o jornal Agora São Paulo, mudou de nome. E aí fui seguindo carreira, primeiro em jornal durante muito tempo, depois eu trabalhei um pouquinho em rádio, trabalhei com internet, e já faz aí 7, 8 anos que eu estou trabalhando em televisão agora. E assim, por exemplo, no Arena, do Sport TV, que você apresenta, assim, tá sempre comentando, vocês seguem uma pauta ou assim, vai fluindo de acordo com a conversa do entrevistado? Como que funciona? Tem as duas situações, né? No caso do Arena, eu não sou apresentador do programa, eu sou comentarista e apresento programas também de vez em quando. Eu não sou a figura central ali do apresentador, apresento várias vezes, como apresentei vários programas também no Sport TV. O que acontece? A gente faz um planejamento do programa, geralmente um dia antes, escolher o tema em virtude do que está acontecendo no mundo do esporte, os convidados que vão para o programa. E aí, em cima disso, dependendo do que o convidado responde, do que o assunto vai esquentando no programa, a gente vai modificando o programa, né? Não é uma coisa que seja engessada, assim, que começa de um jeito e termina daquele jeito que foi programado, né? Se faz um espelho, que é o jargão do técnico do programa, e a gente vai seguindo os assuntos. De repente, o próprio convidado direciona para um outro tema e a gente vai mudando. Então, tem uma certa liberdade. E falando em convidados, como que vocês escolhem? Como que vocês selecionam? O time que ganhou na semana ou não? Depende muito dos assuntos da semana. Por exemplo, houve um período, vocês vão lembrar, que aconteceu aquela polêmica do jogo de vôlei, do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, o Brasil teria entregado o jogo ou não. Então a gente procurou trazer pessoas ligadas ao voleibol, ao esporte, um professor de ética para falar se isso é ético, abandonar uma partida, entregar um jogo, como é que isso funciona. Geralmente, no dia a dia, se procura falar mais sobre futebol, né? 90% acho que dos temas dos programas esportivos, eles são ligados ao futebol, e convidados que tenham sido destaques daquela rodada. E de vez em quando a gente faz programas especiais também. Recentemente a gente fez um sobre arbitragem, que é um tema difícil, polêmico, né? Que tem muita coisa que é nós mesmos, eu mesmo que eu gosto de estudar arbitragem, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu acabo errando, falando uma coisa errada, porque é um tema realmente muito complexo. Então, falando assim em arbitragem, como que você explica o impedimento para mulheres? Porque para mulher é complicado entender, né? Eu vou falar para você que não é só para mulher, para todo mundo é complicado, né? Acho que talvez a melhor maneira de explicar isso é procurar uma visão do campo, do gol, do goleiro. Se não tiver nenhum jogador com a camisa do mesmo time do goleiro, mais perto do goleiro, tiver um jogador com a outra camisa do outro time, mais perto do goleiro da linha de fundo, você vai ver que ele está impedido. Mas às vezes é uma questão assim de centímetros, de milímetros, tem que prestar muita atenção em quem fez o passe, no momento em que a bola saiu. Não é à toa que é o lance mais polêmico do futebol, né? Como você analisa esses lances mais polêmicos? Por exemplo, você vai comentar um jogo. Tem uma preparação para comentar, chega antes, como é que funciona? Geralmente a gente chega 2 horas antes do jogo no estádio, às vezes a gente chega até um dia antes na cidade, se o jogo é longe, se é uma viagem que demanda chegar um pouco mais cedo por causa de questão de horário de aeroporto, hotel, essas coisas todas. Na verdade, eu me preparo para o jogo a partir do momento que eu sei a minha escala, qual jogo que eu vou comentar. Então é estudar os times, procurar assistir o último jogo de cada time, eventualmente telefonar para o técnico, se você tem o telefone do técnico, tem essa liberdade, para jogadores, conversar e tentar estar preparado da melhor maneira possível, estar abastecido de informações, livro de regras, as informações dos jogadores. A gente procura estar o mais bem preparado possível. E assim, por exemplo, você é palmeirense? Não, quando a gente está trabalhando não tem time. Não Essa é uma questão neutro. muito simples, assim, é a questão do CPF e da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando você está trabalhando, é sua pessoa jurídica de comentarista, não interessa o que você faz na sua vida particular. Quem escolhe essa área, quando vai comentar um jogo, vai transmitir um jogo, ele esquece o time que torce. Então, não existe isso. É uma preocupação muito recorrente do torcedor, né? O torcedor fica muito preocupado. Para quem fulano torce? Ele gritou mais o gol desse do que do outro. Isso não existe. Quem não tem condição de separar isso não pode trabalhar. E já a gente volta com mais um pouquinho da entrevista com Maurício Noriega.